Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Vamos falar do aumento de 62% no número de ocorrências envolvendo álcool e direção. Polícia Civil conclui inquérito que investigou a participação de 4 pessoas em crimes de tortura, sequestro e também organização criminosa em Patos de Minas. E você vai ver também. Saiba como utilizar a plataforma virtual para recursos contra infrações de trânsito. Matrículas para educação de jovens e adultos vão até o dia 9 de julho. Patos de Minas confirma 8ª morte em decorrência da dengue. Nova vacina contra a doença começa a ser aplicada na rede privada. Vencedores do concurso de fotografia Olhares sobre Patos de Minas recebem premiações. O crescimento do turismo mineiro das montanhas às cachoeiras. Atletas patenses são destaque em disputa nacional do bicicross. Os cuidados com o gramado do Zama Maciel antes de mais uma partida pelo módulo 2 do Mineiro. E mais de 20 bairros ficam sem água durante manutenção em Patos de Minas. Desabastecimento gera reclamações. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Os condutores de veículos que precisarem dar entrada em recursos contra a penalidade de trânsito já podem utilizar o serviço por meio de uma plataforma virtual em Patos de Minas. A nova plataforma de gestão de multas já está disponível aí para os proprietários e condutores de veículos há cerca de 2 meses. Mas desde o dia 1º deste mês, esses recursos estão disponibilizados 100% de forma online. Para falar mais a respeito, aqui ao meu lado, o Kênio Silveira, que é diretor de trânsito aqui de Patos de Minas. Kênio, primeiro então a respeito do objetivo, da criação aí dessa plataforma para os proprietários. Com que intuito que ele foi criado? Bom, o objetivo de ter se implantado essa plataforma no sistema da prefeitura é facilitar para os usuários, porque até então todos deveriam vir aqui na secretaria para requerer segunda via de algum documento, impressão de guias, protocolar os seus recursos, fazer as suas transferências de pontuação de CNH, para dos condutores. Então, com esse objetivo, nós criamos essa plataforma para fazer com que as pessoas possam fazer isso de suas próprias residências, Não precisa se deslocar até aqui a secretaria para fazer esse procedimento. A gente conversava também anteriormente, nesse período de 2 meses já foram cadastrados aí cerca de 300 veículos, recursos também foram feitos. Quais são esses dados? Esses protocolos que nós fizemos nesses 2 meses, já foram mais de 600 pessoas que nós fizemos atendimento nessa plataforma, incluindo todos os serviços de identificação de condutor, defesa prévia, recurso jari, todo esse procedimento já foi cadastrado. O link entra no próprio portal da prefeitura, Lá tem um link específico para a gestão de multas e cadastros, e aí o proprietário do veículo faz o seu cadastro. Certo? É importante a gente observar que, por questões de segurança e sigilo das informações, é feito o cadastro em nome do proprietário do veículo, onde ele vai criar um login e uma senha dos veículos que tem no nome dele. Da mesma forma, a empresa, Se a empresa tem vários veículos, ela faz o cadastro no CNPJ da empresa, cria uma senha e aí ela vai ter todas as informações que ela necessita em relação àquele veículo e aquele auto de infração. Para as empresas, tem uma aba específica chamada aí Multa NIC. É para a gente explicar então do que se trata. A Multa NIC é uma multa que nós chamamos de multa administrativa, é para o CNPJ. É aquela empresa que tem os seus veículos rodando e que não identifica o condutor quando acontece alguma infração. E aí existe essa multa NIC, que é justamente para punir a empresa pelo fato dela não ter identificado quem que é o condutor naquela infração. Para tirar as dúvidas, a pessoa pode entrar em contato aqui na secretaria no 3822-9734, que tem a pessoa aqui para orientar como fazer o cadastro, ou também, se preferir, também nós vamos ficar com atendimento aqui durante esse mês para tirar as dúvidas e ensinar as pessoas a fazer o seu cadastro. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV.
O período para as matrículas do segundo semestre da EJA vai até o dia 9 deste mês e as aulas começam na próxima semana. Podem se matricular para as novas turmas pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou acima de 18 anos que não terminaram o ensino médio. A repórter Paula volta de novo para falar agora desse assunto. Em Patos de Minas, são 4 escolas com vagas disponíveis para a educação de jovens e adultos, o EJA. As inscrições já estão abertas. Eu conversei com Carlos Coimbra, que é superintendente regional de ensino, a respeito de como vai funcionar esse período de inscrições, os procedimentos e ainda sobre o início das aulas. Nós temos 4 escolas, a Abner Afonso, a Escola Antônio Dias Maciel, que é a escola normal, Marculino de Barros e o Zama Maciel, que é o colégio estadual. Então nós temos esses 4 colégios que estão oferecendo o EJA, alguns com ensino médio e alguns têm o ensino fundamental também. E lembrando aos alunos que quiserem ingressar, porque os que estão vão dar continuidade. Eles já continuam, por exemplo, fez o primeiro período agora no primeiro semestre e no segundo semestre agora eles dão continuidade. Mas quem quer ingressar no EJA para começar agora, já próxima semana, ele tem que fazer a matrícula, procurar essas escolas até dia 9. Como já não temos mais, passou a época do SUSEM, o aluno tem que ir na própria escola para ele fazer a sua matrícula. Então, chegando lá, levando toda a documentação, né, dele, o comprovante de endereço dele também, que é fundamental não esquecer, e os documentos, porque normalmente o aluno do EJA, principalmente do ensino médio, são alunos maiores, né, ainda do ensino fundamental de 15 anos acima, e do ensino médio tem que ter 18 anos. Então, que ele leva a documentação, se ele é menor, se for para o ensino fundamental, alguém responsável da família, para ir procurar a escola e fazer a matrícula na própria escola. Então é isso, período de inscrições, de matrículas até o dia 9 agora e as aulas começam já na outra semana. As inscrições, lembrando, devem ser feitas de forma presencial nessas 4 escolas. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, nova vacina contra a dengue começa a ser aplicada na rede privada. Patos de Minas confirma 8ª morte em decorrência da doença. Subiu para 8 o número de óbitos em decorrência da dengue em Patos de Minas. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta segunda-feira. O informe estadual aponta que, desde o início do ano, foram contabilizados 8.526 casos de dengue em Patos de Minas. Ainda conforme os dados, são 36 casos de chikungunya e 2 casos de zika. Em Minas Gerais, já são 237.710 casos confirmados para a doença. Há 139 óbitos confirmados por dengue entre os municípios mineiros e 124 óbitos em investigação no estado. Em relação à febre chikungunya, foram confirmados 52.591 casos em Minas. Até o momento, houve confirmação de 29 óbitos pela doença e 16 estão em investigação. Pois é, para falar no assunto, uma nova vacina contra a dengue começou a ser aplicada na rede privada no Brasil. Fabricada por um laboratório japonês, o imunizante é o segundo contra a doença a receber registro no país. A vantagem é que, ao contrário da primeira dose, poderá ser aplicada em pessoas que nunca foram infectadas pelo vírus. O ciclo vacinal com 2 doses do imunizante deve custar de R$700 a R$1.000. Arthur hoje pode dizer que está com a saúde em dia, mas o mês passado não é de boas lembranças para ele. A dengue causou uma série de sintomas que o debilitaram e o fez perder 5 quilos. 15 dias de sintomas muito fortes, de ficar debilitado mesmo, e mais 15 dias de recuperação, porque eu perdi 5 quilos nesse processo, principalmente de massa muscular, por não estar me alimentando direito, não estar praticando atividade física. E depois a recuperação ela é bem lenta, né? Em Belo Horizonte, foram confirmados 8.609 casos de dengue até o mês passado. Há décadas, o município e toda Minas Gerais sofrem epidemias da doença ano após ano. No estado, são mais de 200 mil exames positivos. 122 pessoas morreram em 2023, mostrando que o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti é mortal. A doença também é um peso gigante para o Sistema Único de Saúde.
O combate ao mosquito é reforçado anualmente pelas campanhas e ações do poder público. Faltava um aliado para diminuir a ocorrência de casos graves que lotam hospitais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em março o registro de uma nova vacina que começa a chegar às clínicas particulares no Brasil em julho. O imunizante criado por um laboratório japonês é indicado para a prevenção da dengue causada por qualquer sorotipo do vírus em indivíduos dos 4 aos 60 anos de idade, tanto para quem já teve dengue quanto para quem não teve contato com o vírus. Não existe nenhuma vacina para doença nenhuma que proteja 100%. Então, com a vacina de dengue, essa nova vacina disponível, eu vou ter uma proteção em geral para os 4 tipos de vírus somados, então uma proteção contra qualquer quadro de dengue em torno de 80%. E uma proteção contra os casos graves de dengue em torno de 90%. Então, o grande ganho da vacina é não só proteger contra os quadros leves, mas principalmente oferecer essa proteção em torno de 90% para os casos graves de dengue que precisam de internação. Por enquanto, a vacina só estará disponível na rede privada e o valor para 2 doses se aproxima dos R$1.000. Em nota, o Ministério da Saúde se limitou a dizer que o Comitê de Incorporação de Novas Tecnologias para o SUS vai estudar a incorporação da vacina. Assim que estiver disponível, eu vou tomar essa vacina sim. Esse mosquito, ele transmite o Aedes, né? O nome do mosquito, ele vai transmitir dengue, mas vai transmitir chikungunya, vai transmitir zika, nós temos aí o problema da febre amarela. Então, não podemos permitir criadouros de mosquitos. Então, os cuidados continuam os mesmos e, mais ainda, eu diria que os cuidados precisam ser intensificados, porque o número de casos de dengue no Brasil, de um ano para outro, tem subido em mais de 100, 150%. Então, nós precisamos nos cuidar. A expectativa maior é que essa imunização, essa vacina possa, em algum momento, chegar na rede pública, né? Entrar aí no calendário vacinal para poder imunizar pessoas que tenham mais dificuldade, estejam mais em grupos de risco para a dengue, né? Mas a gente não pode deixar, por exemplo, de, como disse aí na reportagem, manter os nossos cuidados, né, para evitar o surgimento de novos focos da doença, que são aqueles que todo mundo já sabe, né? Que é manter o quintal limpo, livre de lixo que possa acumular água, né? Aí os recipientes com água parada precisam ser limpos, as calhas, enfim, são medidas que estão aí batidas há muito tempo, até porque Patos de Minas vem enfrentando uma nova epidemia da doença e isso não é segredo para ninguém, que os cuidados que a gente precisa ter com a dengue são vários, mas são necessários e são possíveis, né? Não são tão difíceis assim. Uma vez por semana, se você der uma olhadinha no seu quintal, né, e evitar esses problemas, vai diminuir muito a chance de você ter dengue ou o seu vizinho ter dengue. Se todo mundo fizer isso, melhor para todo mundo, né? É viver em comunidade, é cuidar um do outro ali no seu próprio ambiente, limpando seu ambiente, evitando que o próximo, que o seu vizinho, que a vizinha, que alguém que está ao lado possa ser aí atingido por um descuido, né? Por um desmazelo, por um problema que você possa ter causado aí. E o mosquito da dengue está aí no ambiente o tempo todo, basta a condição certa e correta para ele poder nascer, né? Para eclodir ali e daí a pouco ter uma infestação como a gente teve imensa este ano em Patos de Minas, né? No estado todo, no estado como um todo. Em Patos de Minas já tivemos aí a 8ª morte, 8º óbito em decorrência da Covid, como a gente mostrou no início desse bloco aí, informando o boletim estadual. Então a gente precisa, além de vacina, da imunização, e até que ela possa chegar à rede pública de saúde, a gente buscar esse entendimento de evitar que o mosquito apareça. Vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, o crescimento do turismo mineiro das montanhas das cachoeiras. E vencedores do concurso de fotografia Olhares sobre Patos de Minas recebem premiações. A solenidade de premiação do 2º concurso de fotografia Olhares sobre Patos de Minas foi realizada na noite desta segunda-feira. Vários artistas estiveram no saguão da prefeitura para a entrega dos prêmios.
Esta é a segunda edição do concurso, que premia fotógrafos amadores e profissionais nas categorias lugares, natureza, imagens aéreas, drone e Instagram. Essa é uma iniciativa que começou no nosso governo, um concurso de fotografia para amadores e para profissionais. No ano passado foi a primeira edição, agora a gente está na segunda edição. Nós tivemos aí mais de 500 fotos selecionadas, quase 200 pessoas inscritas, né, entre amadores e profissionais. E a premiação no ano passado, que foi em torno aí de R$13 mil, nesse ano já está chegando a quase R$20 mil. A gente pretende continuar. Agora também, em relação à Lei Paulo Gustavo, a gente fez o edital, muitos artistas inscritos e a gente segue ampliando aí o leque de atuação da Secretaria. A premiação na modalidade amador, o primeiro lugar ganha R$ 800, o segundo lugar R$ 600 e o terceiro lugar R$ 400. Já na modalidade profissional, o prêmio é de R$ 1.200 para o primeiro colocado, R$ 800 para o segundo e R$ 500 para o terceiro lugar. A gente está estimulando as pessoas a utilizarem as suas fotografias dentro de uma competição, dentro de uma exposição. Então, a gente até se surpreende com o número de pessoas que gostam, né, da fotografia, é muita gente mesmo, e que precisava realmente dessa atenção. Na categoria amador, categoria cultura, o top 3 foi formado por William Magalhães, Stael Virgínia e Rafael Omar de Souza, sendo Rafael o primeiro lugar com uma fotografia de um senhor alegre. Na categoria drone, Nara Franciele e Teófilo Teles foram os dois ganhadores. Teófilo ficou em primeiro lugar. Na categoria lugares, Mariana Carolina, Rogério Júnior e Raquel de Fátima foram os destaques. Raquel venceu com a fotografia de uma janela refletindo o relógio da Catedral de Santo Antônio. Gustavo Laurens, Kátia Mendes e Marcos Nebuceno formaram o pódio da categoria natureza. Marcos venceu com uma imagem de uma árvore típica do Cerrado. Na categoria Instagram, Carlos Daniel venceu a categoria. Ele conta que se inscreveu próximo do término do prazo das inscrições. Eu tinha algumas fotos que eu já tinha tirado recente, que foi essa que eu mandei. Não dava tempo de eu produzir alguma foto assim mais trabalhada. Como ela já tinha sido a mais recente que eu tinha tirado, eu fui e mandei ela e por sorte não, né? Por capacidade, a gente foi o vencedor da categoria Instagram. Foi muito legal. Aquela foto, ela é uma menina que ela chama Isabela. Ela é uma amiga minha, ela mora numa chácara aqui perto. E a gente combinou um dia pra gente poder tirar umas fotos lá. E ela é muito assim, é country, ela é muito religiosa também. E ela queria tirar uma imagem com uma foto com a santinha em cima de um cavalo. Aí eu fui produzir tudo os bastidores pra gente poder fazer essa foto bacana lá. A gente foi lá e tirou. Na modalidade profissional, categoria imagens aéreas drone, Frederic Carvalho Lima, Jennifer Rayane e Thiago José formaram o pódio. Frederic venceu com uma imagem da Catedral de Santo Antônio. Categoria lugares, Gabriel da Cruz Souza, Ana Paula de Castro e Natália Soares foram os destaques. O busto de Olegário Maciel em frente à Catedral com a variação de cores foi a imagem vencedora de autoria de Gabriel da Cruz. Categoria natureza, Ricardo Barcelos venceu com uma imagem em preto e branco do lago no Parque do Mocambo. Josimar Batista e Valdinei Ferreira completaram o pódio. Categoria cultura profissional, Amanda Gonçalves de Paula, que venceu o primeiro concurso, ficou novamente em primeiro lugar. Lisandro Júnior e Maria Luísa Lima de Freitas completaram o pódio. Aquela imagem, ela foi feita à tarde, né? E foram fotos que eu estava fazendo para a prefeitura mesmo, né? Que eu fui convidada para estar participando de uma gravação da Rede Minas aqui em Patos. E aí a gente fez essas fotos do Moçambique, né? Ali a Mãe Jura. E quando eu vi aquela imagem da igreja no fundo, né? E aquele sol se pondo, eu imaginei que era o momento ideal para ela erguer as mãos, né? Em agradecimento. A nossa cidade, ela merece, né, ser vista tantas belezas, né, a nossa cultura, as nossas paisagens. Então, assim, foi uma satisfação, um privilégio enorme estar participando desse concurso mais uma vez. E é isso, gratidão. Muito bom, né? Parabéns aos ganhadores. Agora a gente fala do poder de atração do turismo mineiro, das montanhas às cachoeiras. Não é à toa que Minas foi o estado que registrou o maior crescimento no setor em 2023, de acordo com o Índice de Atividades Turísticas, que é apurado pelo IBGE.
Tem para todo gosto, quem busca descanso, quem gosta de aventura, quem curte festas típicas e quem aprecia conhecer a história. Em cada cidade mineira, vários atrativos e com certeza mesa farta. E do jeitinho típico e acolhedor do mineiro vem outro tipo de encanto. Tudo isso justifica o crescimento de 24% do setor do turismo em 2023, se comparado com o ano de 2022, índice 13% acima da média nacional, de acordo com o IBGE. Para se ter ideia, direto do Campo das Vertentes vem uma atração que ganhou visibilidade mundial. O passeio a pé por Tiradentes, roteiro chamado de Walking Tour Becos de Tiradentes, ficou entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo, de acordo com um ranking divulgado pela página TripAdvisor, uma das mais reconhecidas plataformas de viagens. Com tanta variedade, a receita obtida pelo turismo no estado também aumentou acima da média nacional, com alta de 34,9% contra 30% na média nacional. Minas Gerais é um estado maravilhoso, né? Bonito. Além dos seus monumentos, tem aí paisagens maravilhosas que cada vez mais precisam ser valorizadas. Por isso, então, esse destaque aí no turismo que atrai tanta gente para as nossas terras mineiras. Daqui a pouco aqui no News a gente fala de futebol, vamos falar de esportes, né? Atletas patenses são destaque em disputa nacional do bicicross. Futebol, Fernando Diniz deve assumir comando técnico da seleção brasileira e os cuidados com o gramado do Zama Maciel antes de mais uma partida pelo módulo 2 do Mineiro. Atletas patenses do BMX participaram de competição nacional da modalidade e foram destaques, conquistando o vice-campeonato. A disputa do Campeonato Brasileiro de BMX contou com 5 atletas patenses na competição. Apesar do BMX ser a mais nova modalidade dentro do ciclismo, ele já é considerado o mais radical. Não é apenas uma disputa de quem chega primeiro, mas uma apresentação de saltos surpreendentes sobre os obstáculos. O Campeonato Brasileiro ele é de etapa única. É uma etapa que tem só durante todo o ano e a somatória de ponto é exatamente em uma data só, que costumam ser 2 datas, na verdade. No sábado acontece a categoria MTB Cross e Cruisers e no dia seguinte, no domingo, são as Aros 20, a Expert. Primeiramente, preparo físico é o essencial. A pessoa tem que ter um condicionamento físico bacana, fortalecimento muscular e depois colocar em prática a técnica dentro das pistas. Charley ficou entre os finalistas na competição e disputou ao lado de atletas que já competiram mundiais. Foi uma das minhas melhores corridas, só porque eu digo que os pilotos estavam mais bem preparados, até mesmo por causa da estrutura que eles têm, muitas das vezes melhores que as nossas. Eu disputei com campeão mundial, então saiu uma bateria classificatória com campeão mundial, então são pessoas que estão viajando pelo mundo todo disputando os campeonatos, e aí pra gente comparar e competir é um pouquinho mais puxado. Não é impossível, claro, mas é um pouquinho mais puxado. Mas estamos esperançosos que Patos vai ter a mesma estrutura também, para que a gente possa disputar compatível a eles. Lucas também competiu na categoria MTB Cross e conquistou o 2º lugar no Nacional. Foi incrível esse final de semana, foi um campeonato de nível extremo, muito alto. Os pilotos estavam muito bem preparados, eu também estava, treinei bastante para esse campeonato e foi uma conquista, o ser vice-campeão brasileiro aí na minha categoria. José Sérgio também é um dos atletas que competiu no Brasileiro. Ele já disputou mundiais e estava parado por conta de um acidente que sofreu. O retorno foi desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Estou vindo de uma lesão, de um acidente muito grave que eu tive em 2020, né? Que perfurou minha barriga, né? Tô com a tela, então assim, eu estou bem preparado, treinado, mas sem participar de corrida, né? Então, assim, eu competi em 2 categorias, na Cruiser e na Master, né? E na Cruiser, assim,
consegui ganhar todas as classificatórias. Na semifinal fiquei em terceiro. E na final, eu estava ali entre terceiro e quarto e eles caíram na minha frente. Aí levantou ali, eu fiquei em quinto colocado. Na 20 também eu fiz boas classificatórias, sabe? Lá eu larguei todas na frente, inclusive do campeão mundial do Mesquita, né? Consegui largar todas na frente dele. Mas assim, como eu tô sem ritmo de corrida, né? Consegui classificar. Na semifinal aconteceu o mesmo. Eu estava em segundo, terceiro, segundo, e eles caíram na minha frente. Mas assim, foi bom para mim ver o nível deles, né? Eu vi que está faltando um pouco, a minha largada está muito boa, então agora eu tenho que treinar mais corrida, né, para me chegar mais tranquilo. Assim como o pai, Bernardo, filho de Charley, também participa dos campeonatos e reconhece os desafios. Foi muito bom, foi um sonho se realizando. Teve muita dificuldade, teve algumas retas que me desafiaram um pouco, mas consegui passar. Quartas? Sim. Foi tranquilo? Foi. Teve ainda o Carlos Eduardo, que não esteve presente na entrevista, mas deixou lembranças de sua participação no campeonato. E claro, a paixão pelo esporte é a mesma para todos os atletas. É uma paixão, é um hobby, como eu falo com os meninos, a gente já acorda pensando no treino, que horas vamos treinar, preparar para estar nesses eventos aí. É uma paixão para mim. Eu comecei com 5 anos no esporte, né? E assim, fui 5 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, campeão pré-mundial, participei de 6 mundiais, cheguei na categoria elite. Fui da seleção brasileira na Júnior por 2 anos, né? Então, assim, para mim é gratificante. Agora eu tô voltando, né? Sempre assim, fico um tempo parado e volto, né? E assim, agora eu pretendo, né, voltar ao nível que eu era antes. Com uma equipe bem formada, o sonho deles agora é conseguir maior incentivo de autoridades e empresas para apoiar o esporte. Eu sou idealizador no projeto Bike Park, aqui na cidade de Patos, que com o intuito de criar escolinhas de bicicross, tudo igual nós temos o piloto José Sérgio Calazans, que é um piloto também que é competitivo, já foi a nível internacional, vamos falar até um dos melhores do mundo, a gente pode citar isso, que estão começando com um projeto também de uma escolinha, tudo. Patos está com esse projeto do Bike Park em andamento, estamos em fase de captação para recurso e assim que a gente conseguir concretizar tudo isso, que der andamento, tiver essa estrutura para que a gente possa oferecer para as crianças, para os jovens, para a gente colher isso no futuro próximo, então acredito que vamos competir por igual e acredito que Patos de Minas é possível estar em próximas Olimpíadas e até mesmo no topo do mundo do esporte radical, que é o BMX. Nós estamos arrumando a nossa pista, que não tem estrutura, né? E conversando aí com os vereadores, com o Falcão, para ver se eles melhoram a nossa estrutura. E assim, nós criamos um clube, uma associação, que em Patos não tem, né? Então nós estamos com a associação pronta, o CNPJ já saiu. E agora a gente pretende melhorar a nossa pista. E como o Charley falou, em breve tem uma pista para trazer competições para cá, tipo o brasileiro. Neste sábado, a URT recebe o Betim em partida válida pela 3ª rodada do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. No estádio Zama Maciel, tudo preparado para o jogo do líder do campeonato. Estádio Zama Maciel, também conhecido como Mangueirão, é a casa da URT. Desde o início, a grama do campo é do tipo natural e por isso requer alguns cuidados para que possa estar em bom estado para receber as partidas. Nós aqui na URT, a gente tem assim uma certa dificuldade em relação ao gramado, pelo gramado ser natural, né? Não é aquele gramado das novas arenas de futebol que existe hoje. Então, é uma grama natural, então ela exige bastante cuidados por esse motivo, né? Inclusive, a gente tem que fazer até um rodízio de treinamentos, programação de treinamentos, para que ela não possa ficar aí fadigada, digamos assim, né? A gente tem aí uma poda em épocas de chuva, de muita água, a gente tem que fazer a poda dela toda semana. Em épocas de mais seca, como é o momento agora, de 15 em 15 dias a gente faz a poda dessa grama, né? Então, assim, os cuidados são aqueles cuidados naturais de uso, né? O problema de campo de futebol realmente o uso maciço, né? Quanto mais o uso, mais a grama vai ficar judiada, tem aquelas áreas que elas são mais exigidas, né? Porque
por exemplo, dentro da pequena área do goleiro, que é muito pesado ali, devido aos escanteios, com muito acontece muito fluxo de jogadores ali, então isso acontece de estar estragando mais a grama, né? Mas no mais a gente tem esse cuidado básico aí em relação à poda, e em relação, é lógico, também à irrigação da mesma, né? Do mesmo, né? É preciso fazer essa irrigação com bastante critério para que não passe e que também não falte esse recurso hídrico para a grama nascer de uma forma bem saudável, digamos assim. O momento de treinamento é o que requer maior cuidado com o desgaste do gramado, visando os jogos. É feita a setorização do campo, né, para que a gente não possa tentar diminuir esse impacto, né, porque como a gente aqui no RT não tem centro de treinamento, né, como os clubes grandes, né, então assim, onde é feito treinamento é feito também o jogo, né, então assim, o principal trabalho é preparar o campo para o jogo, né, para que no jogo ele esteja próximos dos 100% aí. Então, durante o treino, a comissão técnica já tem esse alinhamento para fazer a setorização do local do treinamento dentro do campo, para que possa não estragar mais a grama e deixar 100% para o jogo. De acordo com o André, já foi cogitado a troca do tipo da grama que é utilizada no estádio. Já foi levantado algumas questões nesse sentido, tá? Diretoria executiva, conselho, já foi levantado algumas questões, mas ainda nada 100% a decidir ainda, né? Até então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? E procurar os melhores recursos para que no jogo o estádio a grama fique 100%. Lembrando que no sábado a NTV vai transmitir ao vivo a partida da URT em Patos de Minas, que busca aí manter essa liderança, né? Está liderando o hexagonal final e quer, claro, né, derrotar o Betim para poder manter essa vantagem aí e permanecer na primeira colocação nesse hexagonal final. Então a NTV vai transmitir tudo para você, todas as emoções ao vivo, direto do Samba Maciel no sábado, com a narração de Gui Boaventura, com os meus comentários e também com as reportagens de Diego Natanael. Então não perca não. Sábado, às 3h30 da tarde, um pouquinho antes a gente começa a nossa jornada esportiva, né, mostrando tudo para você desse jogão. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, deve ser o novo treinador da seleção brasileira. De acordo com as informações, o treinador, que é patense, deve assumir interinamente, conciliando as funções no Clube Carioca, no Fluminense, e participando dos eventos da seleção nas datas FIFA. De acordo com a CNN, a ideia da cúpula da CBF é que Diniz fique até a chegada de Carlo Ancelotti, que tem, né, já um acordo verbal para comandar a seleção brasileira já a partir do meio do ano que vem, quando acaba o seu contrato com o Real Madrid. Portanto, o Diniz deve assumir o comando do Scratch Canarinho, da seleção brasileira. Daqui a pouco aqui no News, Polícia Civil conclui inquérito que investigou a participação de 4 pessoas em crimes de tortura, sequestro e organização criminosa. E ainda, o aumento de 62% no número de ocorrências envolvendo álcool e direção. Balanço da Polícia Militar Rodoviária aponta que houve aumento de 62% no número de ocorrências envolvendo álcool e direção nas rodovias da região, no comparativo do primeiro semestre deste ano com o igual período de 2022. Álcool e direção, uma combinação que não dá certo. Apesar de ter diversas leis que combatem esse ato, condutores ainda fazem isso. Os dados da 10ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária revelam que neste primeiro semestre de 2023 houve um aumento de 62% nos casos de álcool com direção, em comparação com o mesmo período em 2022. A gente já está com 835 ocorrências, sendo cerca de 500 ocorrências administrativas, que é o condutor que bebeu um pouquinho menos, e estamos com cerca de 330 ocorrências com prisão, que é aquele pessoa que está com um grau de álcool mais elevado. E quais são os números do mesmo período no ano passado? No ano passado, nesse mesmo período, primeiro semestre, a gente teve 300 ocorrências com embriaguez administrativa e 224 prisões, embriaguez que resultou crime previsto no artigo 306 CTB. O sargento diz que esses números, apesar de terem aumentado, estão
estão na média de ocorrências e que este aumento está relacionado tanto à crescente nas fiscalizações quanto na imprudência dos motoristas. A gente orienta muito a pessoa que conduzir não beber e até o aumento da fiscalização também, que a gente reprime bastante. Estamos aí diuturnamente trabalhando nas rodovias justamente com a prevenção de pessoas embriagadas, o que retirando essas pessoas de circulação, a gente aumenta a segurança dos demais usuários da via. A gente orienta as pessoas que quando beberem não dirijam e se beber que arrume uma condução por aplicativo, um táxi, uma forma alternativa de meio de transporte, que não dirija após a ingestão de bebida alcoólica. A lei mudou ao longo dos anos e atualmente a tolerância é zero. A lei é seca, é zero, ou seja, bebeu, não dirige. Até para a questão de segurança da própria pessoa, dos passageiros que estão com ela, dos demais usuários da via. Então é uma orientação que a gente sempre repassa para todo mundo que a partir do momento que bebeu, não dirija. Espera melhorar e posteriormente vá à condução de veículo. A Polícia Civil de Patos de Minas indiciou 4 pessoas por tortura, sequestro e organização criminosa em Patos de Minas. O inquérito que investigou diversos crimes foi concluído. O crime aconteceu entre os meses de fevereiro e março deste ano, onde 4 homens levaram um jovem com 20 anos de idade até uma casa no bairro Alto da Serra. No local, o rapaz confessou que teria praticado alguns furtos, onde então os autores teriam decidido que iriam apenas praticar agressão neste primeiro momento, após um deles acreditar que foram flagrados por câmera de segurança. Fizemos um pedido de prisão preventiva para 4 indivíduos, esses que teriam sido os que atuaram de forma direta nessa situação de tortura. O juiz então decretou essa prisão preventiva e há poucos dias nós fizemos, junto com a Polícia Militar, uma operação Cedravoc, que veio então apreender esses 4 indivíduos. 3 foram presos no momento da operação e um posteriormente pela própria Polícia Militar. A Polícia Civil continuou as investigações, colhendo mais depoimentos, juntando mais provas, mais indícios e agora conclui o inquérito, indiciando esses 4 indivíduos pelos crimes de organização criminosa, pelo crime também de tortura com a situação de sequestro, em que essas penas somadas podem chegar a mais de 16 anos de prisão. Os 4 suspeitos com idades de 19, 25, 27 e 30 anos têm passagens por outros crimes. Logicamente que é uma situação mais complicada você verificar se eles já fizeram esses atos antes, que são atos feitos na clandestinidade, né? Onde eles sequestram a vítima, colocam ela num ambiente em que ela não tem condição de fugir e aí começam a atacá-la e depois, consequentemente, fazem ameaças, caso essa vítima ainda seja viva, fazem ameaças à vítima e aos familiares para que ela não revele esses fatos. Mas a gente frisa, a Polícia Civil só tem como realmente atacar essa criminalidade com informação. E essa informação só é medida pela boa população, que esmagadoramente está aqui em Patos de Minas e que eu tenho certeza que deseja que esses indivíduos se sintam cada vez mais enfraquecidos quando eles tentam fazer a criminalidade. Para isso, precisamos de informações e são vocês que vão passar as informações para a Polícia Civil para que a gente possa, então, desvendar outros crimes e fazer boas práticas dentro de Patos de Minas, junto com a Polícia Militar e junto com o Ministério Público. Um novo inquérito foi aberto. A Polícia Civil acredita que pelo menos mais uma pessoa esteja envolvida neste crime. Nós abrimos um novo inquérito considerando que verificamos nesse último inquérito a possibilidade de outras pessoas terem participado desse crime, principalmente pessoas que estariam de forma virtual assessorando esses atores diretos, né, da criminalidade. E por conta disso nós vamos agora continuar as investigações e chegaremos aí a outros indivíduos que com certeza atuaram de forma a determinar o que poderia ser feito com essa vítima. Vítima essa que chegou a ser cogitada por esses bandidos dela ser morta e só não foi morta porque os mesmos bandidos entenderam que essa vítima poderia ter sido visualizada juntamente com os bandidos em uma padaria, uma área de segurança, né, de câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local onde a vítima foi sequestrada. Por conta disso, ela não foi levada para o que eles chamam de cantoneira e depois talvez fosse aí morta. Mais de 20 bairros em Patos de Minas ficaram sem abastecimento de água nesta terça-feira devido à manutenção realizada pela Copasa. A interrupção gerou reclamações. O corte precisou ser feito devido a manutenções operacionais.
Os 22 bairros que fazem parte dessa lista são Antônio Caixeta, Belvedere, Boa Vista, Brasil, Centro, Cerrado, Cidade Jardim, Copacabana, Eldorado, Guanabara, Jardim América, Jardim Centro, Jardim Panorâmico, Jardim Recanto, Lagoinha, Padre Eustáquio, Rosário, Residencial Sorriso, Santo Antônio, Sobradinho, São José Operário e Várzea. Período da manhã nós ficamos sem a água e para nós complica um pouquinho, né, por ser comércio. Então a gente chega na loja e já faz a higienização, a limpeza para poder abri-la e começar a trabalhar. Então a falta de água afetou realmente a nossa rotina aí diante disso. Aqui no centro também nós ficamos sem água ontem e hoje e sempre vem acontecendo isso. A gente fica sem água. A gente aqui, né, deixou de limpar o estabelecimento hoje, assim fica difícil para estar usando nosso banheiro, assim, é chato, né? Ficou desejar. De acordo com a Copasa, a normalização do abastecimento deve acontecer pelas próximas horas da noite. De acordo com o comunicado também, é provável que as casas que possuem caixas d'água não sofram tanto assim com a falta de abastecimento. Desde que as pessoas não gastem a água, né? Você tem ali a caixa da água para ter um abastecimento, uma segurança de abastecimento por um período, mas essa água vai ser utilizada, né? Se ela é utilizada, acaba faltando se o desabastecimento permanecer por mais horas. Mas realmente a companhia informou que deve normalizar agora neste início de noite. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas aqui no NTV News. Até lá.